Escrituras. E também chegamos a esta definição, podes colocar aí, definição da hermenêutica. Também esta foi a nossa conclusão no primeiro momento. A hermenêutica é a ciência da interpretação ou o conjunto de princípios ou regras para uma boa interpretação. Também nós queremos, nesta manhã, desenvolver este tema, perceber a importância disto, para que eu e tu, quando abrimos a Bíblia diariamente, possamos lê-la corretamente, entendê-la corretamente. Ainda mesmo quando ela pareça difícil à primeira vista, também há, vamos dizer assim, indicações no texto bíblico de como nós devemos interpretar a palavra de Deus, e vamos chegar aí. Antes de o fazer, antes de falar sobre isso, deixem-me dar algumas recomendações, alguns livros que tenho lido ao longo deste mês em preparação para pregarmos, fazermos estas pregações. Um destes livros que foi de alguma forma base para estudar sobre a suficiência das Escrituras, ainda que de uma perspectiva mais de batalha contra a psicologia e a chamada psicologia cristã. Também este é um livro que se chama Nada Além das Escrituras. Também é um livro que podem encontrar na Nutra, que normalmente está a ser vendida, os livros estão a ser vendidos pelo pastor Pedro Barbosa. Também podem pedir-me o contacto, e também normalmente nós trazemos os livros para aqui para que possam adquirir. É muito bom, é mesmo um argumento contra também aqueles que se têm levantado no meio evangélico para validar o facto de que os cristãos devem procurar a psicologia. Também um outro livrinho que li no início do ano, tinha que ler por causa do Seminário Bereia, também está em espanhol, como vocês podem ver. A tradução seria A Pregação que Deus Abençoa, do Steve Lawson. Excelente livro. Também esta é uma exposição de 1 Coríntios capítulo 2. É um pequeno livrito, vocês leem isto muito rápido, mas muito bom mesmo, e nos leva a ver porque é importante a pregação e qual é a pregação que realmente Deus abençoa na sua igreja. E depois, por último, este é um livrinho que estou mesmo a acabar, vocês podem ver isto no último capítulo, que é o livro do Pink. Tenho mencionado várias vezes vários trechos deste livro, que é Enriquecendo-se com a Bíblia. Também eu estava a falar deste livro com o pastor Jari, e ele estava de alguma forma admirados pelo índice deste livro, porque o índice é muito simples, é as Escrituras e Deus, as Escrituras e Cristo, as Escrituras e o pecado, as Escrituras e o amor, as Escrituras e a alegria. Ou seja, tudo o que eu e tu podemos saber sobre estes temas só obtemos onde? Nas Escrituras, na Palavra de Deus. Está bem? Então nós recomendamos a leitura destes livros. Está bem? Este é um livro da Fiel, ou do Pink. Podem obter, penso eu que o Adivânio terá ainda em stock estes livros, está bem? Então deixo estas recomendações porque ajudam bastante a entender aquilo que estamos a ensinar ao longo deste mês sobre a Palavra de Deus. Vamos então entrar neste tema da hermenêutica. Eu gostava de mostrar-vos porque é que esta palavra é usada, como é que nós chegamos a dar este nome à interpretação das Escrituras. Ela se origina, na verdade, na mitologia grega. Também diz assim, a palavra hermenêutica vem da palavra hermeneu, a qual vem da referência do deus grego Hermes, que era o deus mensageiro que interpretava as mensagens divinas aos mortais. Está bem? Então é óbvio que lá fora esta é uma ciência também usada para a interpretação de textos. Bem, e a sua origem está aí, pelo menos este nome técnico, não nas Escrituras, obviamente, mas nós entendemos que as Escrituras, elas precisam também de uma ciência que tenha regras, que tenha princípios, limites para uma correta interpretação, para tirarmos o verdadeiro significado do texto bíblico. Assim, esta seria também uma definição. A hermenêutica define corretamente as leis, as regras, os princípios usados para interpretar o significado de um autor bíblico, ou talvez melhor dito, de um texto bíblico. Tá bem? Então, estas regras, como nós já vimos na primeira parte, elas devem ser, esta seria a conexão com a primeira parte, elas devem estar submetidas aos fundamentos que nós vimos na primeira parte, a inspiração, a inerrância, a infalibilidade, a suficiência e a autoridade das Escrituras. Também não pode haver uma interpretação que coloque em causa estes fundamentos.
Se alguém conclui algo que diz ser das Escrituras e não obedece a estes fundamentos, então essa pessoa está errada. Seja o homem mentiroso, como disse o Nelson, e Deus verdadeiro. Também, então nós acreditamos que temos a palavra de Deus connosco também, que não falha, não erra, que é suficiente e é a autoridade das nossas vidas. O Senhor Jesus tinha esta hermenêutica. Também ele nunca ofendia estes fundamentos quando ele tinha que falar acerca das Escrituras. Notem comigo esta realidade. Vamos até ao Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. E vamos aí ao capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Diz assim o texto. Também capítulo 1 de Marcos, versículo 21 e 22. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Por vários anos eu ouvi uma interpretação deste versículo 22. Também a interpretação clássica que muitas vezes ouvimos por aí é que, pronto, os fariseus, eles eram, ou neste caso os escribas, eles eram hipócritas, eles ensinavam, mas eles não viviam o que eles ensinavam. Então o Senhor Jesus tinha autoridade, porque ele ensinava e também fazia, cumpria. Isto é verdade acerca do Senhor Jesus, em contraste com os escribas, mas não é o que o texto nos está a dizer. Bem, de onde é que vinha a autoridade do Senhor Jesus? Que é contrastada com a dos escribas. Bem, em primeiro lugar, os escribas, quando tinham que falar numa sinagoga, raramente eles usavam o texto bíblico. O que normalmente os escribas faziam era trazer comentários de rabinos históricos no meio de Israel para trazerem conclusões sobre algo, sobre Deus, sobre o homem, sobre a nação de Israel, sobre os romanos. Então eles usavam a autoridade humana, rabínica, para estabelecer as verdades para o povo de Deus. O Senhor Jesus não fazia isso. O Senhor Jesus chegava à sinagoga e fazia algo inédito. Abria as Escrituras e explicava o texto. E as pessoas ficavam o quê? Maravilhadas. Essa é uma experiência que muitas vezes temos aqui na nossa igreja. Quando pessoas chegam de outros meios onde a palavra de Deus ficou a um lado, essas pessoas sentam-se e elas ficam maravilhadas com aquilo que é ensinado. Não por causa dos homens, não tem nada a ver connosco, mas porque a palavra de Deus é ensinada. E isso confere a autoridade. A autoridade. O Senhor Jesus tinha esta autoridade porque ele ensinava as Escrituras, explicava as Escrituras e as pessoas estavam muito admiradas. A autoridade vinha da palavra de Deus e não simplesmente porque ele cumpria a palavra de Deus ainda que isso fosse verdade. Então estes são os pilares, os fundamentos que nós já vimos para uma hermenêutica fiel às Escrituras. O Senhor Jesus, quando explicava, ele mostrava às pessoas que a palavra de Deus era suficiente. Era a palavra de Deus. Era sem erro, era a autoridade e era infalível. Provavelmente a esta altura tu deves perguntar, como qualquer pessoa, ok, eu já tenho a definição, mas porquê é que é assim tão importante a hermenêutica? Deixa-me dar-te 4 razões, também esta manhã, para entenderes porquê é que é importante a hermenêutica para a Igreja de Cristo. Em primeiro lugar, para determinar o significado objetivo do que Deus disse. Também, não um significado subjetivo, como muitas vezes vemos por aí, naquelas, vamos imaginar uma roda de pessoas que estamos a compartilhar um versículo, o mesmo versículo, e alguém que está a conduzir essa roda de pessoas diz: bem, eu agora gostaria de ouvir o que é que este texto significa para cada um de vocês. E uma pessoa levanta-se e diz: eu acho que este texto significa para mim isto. Depois vem outro e diz: eu acho que este texto significa isto para mim. Depois vem outro e eu acho que... Nunca fizeram isso, não é? Não é? Bem, o que nós queremos é o significado do texto, não aquilo que significa para ti. Então nós vamos à hermenêutica porque valorizamos o significado do texto, objetivo, aquilo que Deus quis dizer exatamente. Está bem? Em segundo lugar, nós vamos
também a hermenêutica para preservar, ou melhor dito, para proteger a palavra de erros. Também proteger a palavra de erros. Também aqui eu gostava também de acrescentar que nós queremos preservar a correta interpretação da palavra de Deus. Aquilo que normalmente foi entendido ao longo da história dessa passagem, aquilo que foi ensinado acerca dessa passagem, nós queremos manter. Bem, isto era aquilo que o apóstolo Paulo ensinava e passou aos seus filhos na fé, aqueles que agora estavam a pastorear as suas igrejas. Vamos até 2 Timóteo, capítulo 1, e ver este testemunho do apóstolo Paulo para com o seu filho na fé. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Também mantém o quê? O padrão das sãs palavras. Versículo 14 diz: guarda o bom depósito. Não é? E a pergunta aqui, o que é esse bom depósito? Nós acreditamos que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então o apóstolo Paulo passou a este Timóteo, também a Tito e a muitos outros colaboradores, a forma de entender a palavra de Deus. Como é que nós vamos interpretar os textos, a palavra de Deus? Ele passou este legado e eles deviam então agora manter este mesmo padrão das sãs palavras, da sã doutrina e guardar o bom depósito. Então nós queremos trazer esta preservação da interpretação das Escrituras e evitar o erro, proteger a palavra de Deus do erro, a igreja de cair nas falsas doutrinas. Por exemplo, ao longo da história, casos como, por exemplo, a igreja dos Mormons, não é? Os santos dos últimos dias, como é conhecido, não é? Eles começaram a pregar e a ensinar que a poligamia era válida, estava certa, que devia ser assim. Bem, a conclusão deles vem mesmo porque eles rejeitaram a hermenêutica das Escrituras. E cada um fazia o que bem lhe parecia. Mesmo a instituição das cruzadas, ou a famosa teoria de que todas as enfermidades que eu possa chegar a ter vêm porque eu cometi algum pecado. Bem, agora nós sabemos que precisamos de proteger, está bem, a palavra de Deus, a sua igreja do erro. Notem comigo o livro de Judas. Judas tinha esta mesma preocupação. Judas, capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo 3, está bem? Judas diz isso. Diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela quê? Pela fé. Essa fé que está aí não é a nossa confiança em Jesus, não é essa fé salvífica. Também a fé que ele está a falar aqui é a palavra de Deus, é a sã doutrina, é aquilo que os apóstolos passaram, deixaram para a igreja. Essa é a nossa fé. Esse conjunto de doutrina que eu e tu devemos manter e batalhar por ela. Bem, ele dá a razão, não é? Ele diz aqui: pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram a libertinagem da graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Está bem? Então nós vemos aqui que há homens que entram na igreja ou que até mesmo estão na igreja e vão se revelar em algum momento para desviarem a igreja da verdade. Então nós batalhamos. Também esta seria uma razão. Mas a segunda razão, notem aqui em 2 Timóteo, outra vez, 2 Timóteo capítulo 2. A razão pela qual nós queremos fazer a hermenêutica acontecer na nossa igreja é para preservar a interpretação correta das Escrituras e para proteger a palavra e a igreja do erro. Notem aqui 2 Timóteo 2:2, como Paulo tem isto em mente, está bem? Num texto muito conhecido. Também 2 Timóteo 2:2 diz assim: e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a quem? A homens fiéis e também idóneos para instruir a outros, não é? Pelo menos 4 gerações neste
texto e mostra que é necessário fazer isso para passar às próximas gerações a verdade de Deus tal como ela é. Tá bem? Uma das coisas que nós temos feito também, e estamos a trabalhar isso, e eu comecei a fazer isso mais com 2 Coríntios, é preservar tudo aquilo que foi estudado sobre essa carta, tudo o que foi escrito sobre essa carta, compilar, editar e deixar para a igreja, também, para que futuros pastores saibam aquilo que nós ensinamos, aquilo que foi dito neste lugar e como isso edificou a igreja de Cristo. Também. Então, em segundo lugar, para proteger a palavra de erros. Em terceiro lugar, para proporcionar as ferramentas que enchem os vazios que existem entre os leitores e estudantes da Bíblia e os autores bíblicos. Está bem? Existe um vazio entre nós e o apóstolo Paulo. Não é? Um vazio de tempo, um vazio de contexto, cultura, costumes. Não é? E isso precisa de ser preenchido. E isso é preenchido por quem? Pela hermenêutica. Também na hermenêutica eu e tu vamos estudar a brecha da linguagem. Nós sabemos, não é assim, que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, o hebraico, o aramaico e o grego. E palavras nessas línguas muitas vezes têm significados diferentes, distintos da nossa linguagem. E é preciso ir e analisar essa brecha. Em segundo lugar, a brecha da cultura, a forma como se vive, as ideias, filosofias, costumes, economia, política, trabalho, lei e religião, etc. Todas essas coisas estão em cima da mesa quando eu e tu estamos a estudar um texto. Quando, por exemplo, estamos a estudar um texto, também está a brecha da geografia. Quase toda a Bíblia ela foi escrita na Terra Prometida, no Médio Oriente, na Europa. Assim, então há esse contexto geográfico a ter em conta. Além disso, também a brecha histórica, eventos políticos, naturais, outros fatores que estavam a acontecer naquele momento, que eu devo trazer, estudar, para entender melhor a palavra de Deus. Isso está na hermenêutica. Também essa é uma regra para entender bem a palavra de Deus. E por último, para saber como outros ao longo da história foram interpretando a Bíblia. Também como é que eles fizeram isso. E aqui vamos investir algum tempo, porque é importante entender como é que a Igreja de Miratejo hoje está a interpretar as Escrituras. O que é que o pastor Mário, o pastor Jairo, o pastor Tiago fazem durante a semana? Também, e nós vamos olhar para esta secção. Também. Ao longo da história nós sabemos que houveram influências, correntes, erros, houve exegese, exegese, as tradições, etc., que tiveram influência na interpretação dos textos bíblicos. Vamos olhar para algumas escolas, também bem conhecidas, como escolas de interpretação das Escrituras. A primeira delas, vocês podem ver aí na tela, é a escola alegórica. Também a escola alegórica. Bem, a escola alegórica entende as Escrituras, seja qual for o seu estilo literário, como uma grande alegoria ou uma grande metáfora. Ela foi intencionalmente construída pelo autor para transmitir uma mensagem por detrás do seu sentido literal. Por exemplo, nós temos um caso muito conhecido, seria talvez o segundo best-seller da história, que é O Progresso do Peregrino. Não é? Muitos de nós já lemos esse livro, já viram algum filme, já ouviram falar, não é? De John Bunyan, não é? Quando ele escreve O Progresso do Peregrino. E nós sabemos, ao ler essa história, que tudo o que está a ser narrado não é literal. Porquê? Porque uma cidade, um personagem, em si tem nomes como fidelidade, amor, não é? Esperança. E nós sabemos que aquilo que John Bunyan está a fazer é uma grande alegoria. Mas isso é o progresso do peregrino. Não é as Escrituras. Quando nós lemos Jerusalém, nós não estamos a pensar noutra coisa senão na cidade literal que está em Israel, que é Jerusalém. Assim, então nós sabemos, à medida que vamos lendo o texto, quando se trata de uma alegoria e quando está a falar de um facto histórico, real, literal. Está bem? Nós percebemos isso quando lemos as Escrituras. Este método é perigoso porque ele propõe procurar um significado mais profundo por detrás
do sentido normal, natural, literal, gramatical, histórico, e é considerado o seu significado real. Bem, isto é perigoso porquê? Porque, ou seja, quando estamos a ler um texto, não é? Um versículo, seja ele qual for, já não é a Bíblia que nos está a dizer a verdade sobre esse versículo, mas o que agora está a acontecer é que o intérprete é em si aquele que estabelece o sentido ou o significado do texto. Ele é a regra, ele é a medida daquilo que o texto está a dizer, e isso é extremamente perigoso. Deixa-me dar-vos um caso histórico, também, de um grande teólogo, também de praticamente do século III, IV, que foi Agostinho de Hipona. Também século IV e V, melhor dito. Ele era um grande alegórico. Bem, várias coisas que ele disse foram muito boas, ele teve grande impacto no cristianismo, a sua conversão foi algo incrível. Lá em casa as minhas filhas gostam muito de ver a história dele, da conversão dele e como ele chegou a ser um homem de Deus. Mas a verdade é que a sua forma de interpretar as Escrituras foi, muitas vezes, eu diria, em grande percentagem, errónea, errada. Vamos até Lucas capítulo 10, versículo 25. E deixa-me mostrar-vos este exemplo, está bem? Normalmente, quando estou a ensinar sobre parábolas, eu gosto de usar esta ilustração para mostrar como muitas vezes as pessoas interpretam mal as parábolas. Assim, as parábolas talvez são os elementos que sofrem a maior alegoria de sempre da história. Assim, nós queremos a cada palavra dar um significado e perdemos o objetivo principal, não é, final, para as parábolas. Bem, em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus está num debate com um intérprete da lei. Está bem? No versículo 25 diz: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? É interessante, não é? O Senhor Jesus sempre remete os homens à palavra de Deus. Ele podia dizer por ele mesmo, mas ele leva as pessoas outra vez à palavra de Deus. Ele está a deixar-nos um padrão. Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, ele respondeu excelente. O Senhor Jesus diz, então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e quê? Viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, como era normal, não é, dos escribas, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, e aqui o Senhor Jesus conta uma história, uma parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote, melhor dito, que por aquele tempo, por aquele mesmo caminho, melhor dito, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Vamos imaginar, não é, que eu e tu somos este intérprete, ou uma multidão que está a ouvir esta conversa. Como é que nós estávamos? Chocados, não é? O Senhor Jesus, ao contar esta história, está a colocar em causa as pessoas mais importantes da nação. O sacerdote e o levita, não é? Provavelmente alguns já estavam lá a rasgar as vestes. Como é que estes homens não ajudaram um irmão, um patrício, um judeu? O texto continua, não é? E diz: certo samaritano, se as coisas já estavam feias, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, que era 2 dias de trabalho, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indemnizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Quando o Senhor Jesus faz esta pergunta, está a dar-nos a chave. Eu e tu não precisamos de ir muito mais do que isto. Ele já está a dizer o objetivo de contar esta história. Mas eis Agostinho de Hipona. Bem, para Agostinho de Hipona, o homem que descia de Jerusalém era Adão. Jerusalém era a cidade celestial. Jericó era a lua ou a mortalidade de Adão.
Os ladrões são o diabo e os anjos, ou os demónios. Tudo lhe roubaram, despojaram-no, Adão, da imortalidade. Pois é, não pode ser. Muitos ferimentos significa que ele foi convencido a pecar. Semi-morto significa, esta é a mais extraordinária, que ele estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Incrível. O sacerdote e o levita eram o sacerdócio e o ministério do Antigo Testamento. O certo samaritano era Cristo. Pensar as feridas, pensar ou tapar o pecado. O vinho foi o serviço feito com fervor. O animal foi o corpo de Jesus. A hospedaria é a igreja. Os 2 denários é a promessa desta vida e da futura. E o hospedeiro, imaginem só, era o apóstolo Paulo. Esta é a escola alegórica. Assim, vale tudo. Vale tudo. Não é? Eu até imagino as pessoas sentadas a ouvir Agostinho de Hipona dizerem: incrível, que iluminação, como o Espírito Santo mostrou estas coisas a este homem. Que burros que somos nós, nunca chegaríamos lá. Quando o próprio Senhor já interpretou a parábola para nós. Ele diz, notem o texto, versículo 37, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tudo de igual modo. Simples. Saiu humilhado totalmente desta história, porque era um homem que não cumpria a lei de amar o próximo como ele mesmo. Ele nunca faria isso a um samaritano. Este era o objetivo. E a escola alegórica então é rejeitada pela nossa igreja. Embora na Bíblia haja alegorias, nós não interpretamos as Escrituras na sua totalidade, de forma alegórica. Uma outra escola, rapidamente, é a escola devocional. Também ela é um pouco mais recente, a alegórica é muito antiga, abraçada até mesmo pela Igreja Católica com grande conveniência, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela, vamos dizer assim, é ela quem tem autoridade para interpretar as Escrituras. Não é? Era isto que fazia normalmente a escola alegórica, não é? Só alguns iluminados é que podem chegar ao verdadeiro significado do texto. E só o magistério, só o clero é que pode interpretar as Escrituras. Eu e tu não podíamos chegar lá. Então nós rejeitamos isso, nós entendemos que todos nós temos o Espírito Santo. Todos temos o grande professor para entender as Escrituras. E todos devemos ler as Escrituras e entender e chegar à interpretação correta. A escola devocional é um método de interpretação que enfatiza o aspecto da edificação na hora de interpretar com a intenção de desenvolver a vida espiritual. Deste método se sacrifica muitas vezes o contexto, a gramática e surgem interpretações místicas e uma ideia de que Deus fala de forma subjetiva. Não é? Muitas vezes as mais clássicas é aquela, não é? A letra mata, mas o espírito vivifica. Já ouviram essa, não é? Normalmente isso é usado para quê? Para dizer que muito estudo, não é? E muito estudar a palavra de Deus, isso mata. Não é? Mas espera que o Espírito Santo venha e te ilumine e vivifique. Bem, esse texto é tirado do contexto onde o apóstolo Paulo está a fazer um contraste entre a lei e o Evangelho. Não o estudo e a iluminação do Espírito em algum momento da vida. Não é assim? Bem, foi sacrificado o contexto, o que está a acontecer à volta, usou-se esse versículo para um pretexto, para um argumento. É muitas vezes o que acontece. Esta escola acredita que o intérprete é guiado por uma luz interna que eles chamam da unção do Espírito. O intérprete depende somente do Espírito e também despreza as regras da gramática e do significado comum da linguagem. Um caso muito comum é a interpretação muitas vezes aceita nas nossas igrejas do livro de Cantares, que expressam, segundo esta linha de interpretação, o amor entre nós e Cristo. Não é? Quantas vezes ouvimos isso, não é? O livro de Cantares é o amor da igreja com Cristo. E não, é o amor de um homem com uma mulher. É o que acontece. Sacrifica-se o contexto, aquilo que está a ser dito. Também
muitas vezes recebi um livro de um pastor batista sobre os elementos do tabernáculo. Não é? É um livro muito conhecido sobre os elementos do tabernáculo. Eu tenho a certeza que vocês já ouviram isto, eu já ouvi isto também em alguns seminários, não é? Que cada elemento do tabernáculo representava alguma coisa de Cristo. Então, por exemplo, se os elementos eram de ouro, o ouro representava a divindade de Cristo. Se era de bronze, significava a humanidade de Cristo. Se era desta forma, representava... E bem, eles chegam a tal ponto que a pergunta é, como é que eles chegaram a essa conclusão? Como é que eles sabem isto? Notem, isto é o método devocional. Assim, nós tentamos trazer algo místico, algo muito espiritualizado, de coisas que a Bíblia não está a dizer, não está a ensinar. Está bem? Muito bem. Terceira escola, rapidamente, a escola liberal. Talvez a pior escola que existe. Também a escola liberal. É, na verdade, a escola que tem mais igrejas, mais denominações no mundo inteiro. Bem, o que é esta escola liberal? Os princípios básicos da escola liberal são: os pressupostos modernos devem governar a interpretação. Se começamos aqui, acabou-se a conversa, não é? Rejeitamos logo esta escola. Então, significa que aquilo que está a acontecer lá fora, aquilo que hoje é tido pelas pessoas como certo, é aquilo que deve interpretar o texto. Uma coisa muito simples. Não vou dar o exemplo ainda, já vamos lá. Em segundo lugar, também, a perspectiva científica moderna deve prevalecer na hora de analisar os textos. O standard ético dos nossos dias deve ser aquilo que rege a forma de interpretar os textos. Então, uma coisa simples seria: a Bíblia condena a homossexualidade, a bestialidade e qualquer outra coisa desse nível. E o standard ético dos nossos dias é que a homossexualidade é algo normal, natural, devemos deixar as pessoas amarem-se. Assim, então, a igreja que tem esta escola, ela diz: está certo. Assim, isto era para aquela ética, para aquele tempo, já não é para o nosso. Não serve para nós deixamos de lado estas verdades, eram só para aquela época. Estas agora são as verdades para os nossos dias. Eles acreditam que a Bíblia é composta somente por livros escritos por homens, não é divino. Também a escola liberal rejeita termos como pecado, depravação ou inferno porque ofendem as sensibilidades dos nossos dias. Além disso, a inspiração bíblica é a habilidade da Bíblia de inspirar as pessoas para uma experiência religiosa. E não que é a palavra que procedeu, saiu da boca de Deus. Ouvi isto uma vez num debate com uma antiga chefe da Vanessa. Assim, ela lia algumas porções da Bíblia e ela dizia: esta parte inspira-me. Esta parte, se não me inspirar, é porque não é de Deus. Ela era, vamos dizer assim, a regra para interpretar o texto. Então rejeitam qualquer ato milagroso de Deus na história e dizem que a profecia era somente o resultado de uma imaginação ou de um desejo ardente. Esta é a mesma posição daqueles que dizem que Jesus não ressuscitou literalmente. Dizem que os apóstolos desejavam muito ver o Senhor Jesus e chegaram a esse momento, na imaginação deles. Então esta é a escola liberal, também é obviamente uma escola que rejeitamos. Nós não deixamos a cultura, os pressupostos humanos governarem a interpretação das Escrituras. Em quarto lugar, a escola neo-ortodoxa. Também a escola neo-ortodoxa. Esta é uma escola que nega a inerrância, a infalibilidade e rejeita o ponto de vista tradicional da revelação das Escrituras. Para eles, só Jesus era a verdadeira palavra de Deus, não é? Então, normalmente nós temos naquelas nossas Bíblias, não estou a condenar se tem, não é isso o meu ponto, que têm as palavras de Jesus em vermelho. Viram isso? Então, para eles, essa era a verdadeira palavra de Deus. Tudo o que é dito a seguir não é ao mesmo nível. Acreditam em encontros existenciais com Deus. A verdade não pode ser definida, mas para ser alcançada é necessário haver debate.
Assim, então a palavra de Deus está sujeita aos debates humanos para ser válida ou não. Também esta é a escola neo-ortodoxa. Por último, também só para dizer que esta escola da relatividade é uma escola muito forte na Alemanha. Também as igrejas evangélicas cristãs na Alemanha abraçaram também esta interpretação das Escrituras. Por último, a escola de interpretação gramática, histórica e literal. Está bem? Esta é a forma como a Igreja Batista de Miratejo olha para as Escrituras. Está bem? E passo a explicar. Esta escola pretende obter das Escrituras o significado preciso que o escritor pretendia transmitir. O que conta para nós era a intenção do autor. Aonde é que ele quer chegar? O que é que ele quer dizer? Não o que eu sinto, não o que eu acho. Não outros pressupostos, mas aquilo que o autor quer dizer. Ela usa, mesmo sendo a Bíblia um livro inspirado por Deus, os mesmos princípios, processos gramaticais e o sentido comum que aplicamos a outros livros. Quando nós lemos um livro, assim, o senso comum, aquilo que aprendemos na escola, é que as coisas são assim. Devem ser lidas assim, devem ser entendidas desta forma. Esta sempre foi a prática dos autores humanos. Vamos ver alguns exemplos, também juntos. Vamos até Gênesis capítulo 1, tá bem? E vou usar alguns clássicos também dos nossos dias para mostrar também a diferença, a distinção que nós temos em relação às outras escolas. Gênesis capítulo 1, versículo 5, diz assim: chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o quê? Primeiro dia. Versículo 8. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Versículo 13. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Versículo 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Versículo 23. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera como Criador. Notem como o próprio autor, que é Moisés, explica-nos o que é que são estes dias. Não é? Vamos até Êxodo capítulo 20. Eu estou a trazer este clássico, não é? Vocês certamente sabem do que estamos a falar, daqueles que acreditam que estes dias eram dias de milhões e milhões de anos, de milhares e milhares de horas, assim, todos aqueles que acreditam desta forma, não é? Nós temos que dizer, bem, o que é que a própria Bíblia diz sobre serem esses dias? Este capítulo 20, Moisés está a dar os 10 mandamentos e chegamos aqui ao nosso quarto mandamento, versículo 8, e diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Eu dou graças a Deus que cada dia não era milhões de anos, porque senão eu e tu só iríamos descansar daqui a milhões e milhões de anos. E farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. O que é que entendeu a nação de Israel quando Moisés estava a explicar isto? 6 dias, literais. E no sétimo devia-se, o quê? Descansar. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias... Este é o argumento, a razão pela qual eles devem fazer isto, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Gramatical, histórico, literal. Não precisamos de perder tempo com os que dizem milhões de anos. Na verdade, o que eles estão a fazer, eles estão a trazer pressupostos científicos, modernos, para interpretar o quê? As Escrituras. Nós não fazemos isso. Além disso, um outro exemplo clássico, vamos até o livro de Neemias,
Neemias capítulo 8, eu mostrei parte desta história de manhã, também Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Desde o versículo 1 até o versículo 8. Notem bem o que é que vai acontecer aqui, também nesta cena. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esta frase, todos os que eram capazes de entender o que ouviam, também não está a falar de pessoas, vamos dizer assim, que não eram de 2 anos ou de 3 anos e que não podiam entender. Não é isso que está aqui em causa. Lá está. Por isso é que é importante fechar estas brechas da cultura, não é? Esta é uma nação que acabou de sair, lembram-se de onde? Da Pérsia. Estiveram 70 anos debaixo do Império Babilónico e agora, debaixo do Império Medo-Persa, eles saíram e voltaram outra vez para Jerusalém. E estão a organizar-se como nação e querem adorar o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. Assim, este é o momento em que eles estão a fazer isso e eles estão a ensinar, mas há um problema. A geração que nasceu na Babilónia ou na Pérsia só sabe aramaico. Não aprenderam o hebraico. E a Bíblia estava escrita em que língua? A lei estava escrita em que língua? No hebraico. Então havia muitas pessoas que não conseguiam entender a leitura das Escrituras. Não era a língua deles. Ainda não havia o dom de línguas. Não, brincar. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Vejam só de onde é que surgiu os púlpitos de madeira. Que fizeram para aquele fim, estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadanã, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jami, Acube, Sebatai, Odias, Mazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando o quê? Explicações de maneira que entendessem o que se lia. Bem, este é um dia que ficará na história como um avivamento espiritual na nação de Israel. Notem a partir do versículo 14 para a frente. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em quê? Cabanas durante a festa do 7º mês, que era a festa dos tabernáculos. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Notem, eles não foram alegóricos. As cabanas era só um símbolo, uma imagem das nossas casas. Vamos ficar onde estamos. Assim, eles não... Era literal. Foi escrito muito antes desta geração chegar a existir. Eles tinham que deixar as suas casas e viveram onde? Em cabanas durante 7 dias. Para relembrar aquilo que aconteceu quando eles saíram do Egito. Era literal, gramatical, histórico. Vamos a um último exemplo. Daniel, capítulo 9.
Penúltimo, melhor dito, Daniel capítulo 9. Versículo 1 e versículo 2 diz assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, está bem, Daniel capítulo 9, 1 e 2, está bem, estou no 2 agora, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de quê? 70 anos. Literal. Esse era o tempo que eles tiveram que ficar fora da terra. Como amaldiçoados, castigados por não haverem feito a vontade de Deus e nunca terem dado descanso à terra de Israel. Notem o Senhor Jesus, como ele tinha esta interpretação, também gramatical, histórica, literal. Vamos até Lucas capítulo 4. Versículo 16, também Lucas capítulo 4, versículo 16, diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro dos profetas, ou do profeta Isaías, melhor dito, o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou-se o lugar onde estava escrito. E é muito interessante o que o Senhor Jesus faz aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E o Senhor parou a leitura aqui. Ele não terminou o versículo. Se fôssemos até ao texto de Isaías, o texto continua, mas ele parou ali, foi intencional. E notem então o que é que ele diz, versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Foi o quê? Literal. Ele era o enviado de Deus para fazer todas estas coisas. Se eu e tu continuássemos a ler o texto que ele estava a ler, a segunda secção fala da sua segunda vinda, para julgar as nações, para julgar o mundo. Por isso ele parou ali, porque ele queria mostrar ao povo que o está a ouvir que ele vinha para esta primeira missão. Literal. E notem, era uma profecia do profeta Isaías. Bem, então nós vemos e acreditamos também nesta interpretação. Também esta escola, ela não nega a linguagem figurada, ela não nega a simbologia, as alegorias em vários casos. Ela simplesmente submete-se àquilo que o próprio texto, o próprio autor está a fazer. E ela analisa desde essa perspectiva. Certamente que haverá indicações no texto, pelos seus modismos, que mostram o estilo ou a forma em que o autor está a comunicar. Para concluir, a nossa igreja segue aquilo que nós chamamos o método de Esdras 7.10 para interpretar o texto das Escrituras. Também deixa-me então terminar com estes pontos. Este é o texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Também este é o método da Igreja Batista de Miratejo e dos seus pastores. Bem, em primeiro lugar, neste método, a primeira coisa que Esdras tinha que fazer era dispor o seu coração. Também esse é o nosso ponto. Dispõe o teu coração. Se tu queres ter uma boa hermenêutica, o teu coração, podes colocar aí, Gustavo, também o ponto, deves dispor o teu coração. Bem, o que é que significa isto? Bem, como nós usamos o método gramatical, nós vamos então estudar a palavra. A palavra dispõe-te. E as traduções possíveis para esta palavra podia ser preparar-se, determinar, dedicar, estabelecer, firmar. Então, todas estas palavras, todas estas possíveis traduções ou sinónimos mostram que internamente Esdras deu o primeiro passo. O primeiro passo para estudar o texto das Escrituras deve começar no teu e no meu coração. Temos que dispor o nosso coração, preparar o nosso coração, determinar o nosso coração, firmar no nosso coração que vamos à palavra de Deus. É onde tudo começa. Bem, o que podemos saber desta resolução de Esdras? Em primeiro lugar, que ele respeitou
toda a palavra de Deus. Também ele respeitou toda a palavra de Deus. Segundo Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Em segundo lugar, ele desejava estudar a palavra de Deus. Ele era como os bereanos. Assim que eram homens, também podes ir colocando aí também, eram homens mais nobres que os de Tessalónica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de facto assim. Além disso, ele foi às Escrituras com santidade. Assim, o apóstolo Pedro fala sobre esta realidade. É algo que eu e tu devemos ter cuidado. Quando queremos interpretar ou ensinar outros, estando nós mesmos errados no nosso caminho, na nossa vida diante de Deus. Pedro diz isto, despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. 2 verbos principais neste texto, despojar-se e desejar. Tá bem? Os dois complementam-se. Eu não vou chegar a desejar se eu não me despojo das coisas erradas que há em mim. Devemos ir à palavra sem malícia, sem mochilas ou pretensões arrogantes. Em quarto lugar, vem com sede e fome de Deus. Eu gosto muito deste texto. Abram comigo, tá bem? É um dos meus textos favoritos do Salmo 119. E uma prática que estabeleci para o meu tempo de leitura da palavra de Deus. Várias vezes quando falava aos jovens, nas nossas reuniões de jovens e muitas vezes em discipulados, não é assim? Este era um versículo muitas vezes usado para mostrar-lhes a importância de começar o dia com as Escrituras. Salmo 119, versículo 147 até o 148 diz assim: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite aonde? Nas tuas palavras. Bem, o que Esdras nos está a dizer é que ele estava disposto a pagar o preço, de que ele estava disposto a dormir pouco, de que ele estava disposto a investir dos seus recursos financeiros para poder crescer e entender mais a palavra de Deus. Então tudo começa no coração. Dispõe o teu coração. Em segundo lugar, o que é que Esdras fez? Bem, ele buscou a palavra de Deus. Também ele buscou a palavra de Deus, também para buscar a lei do Senhor. Esta palavra buscar, também ela podia ser traduzida ou ter como sinónimos aplicar-se, perguntar ao texto, inquirir, consultar, investigar, estudar, esquadrinhar, procurar. Assim faz quase lembrar o sábio, assim quando escreve o livro de Provérbios e usa todas estas expressões, estes verbos para chamar o seu filho, o seu jovem filho, a procurar, a inquirir pela sabedoria. Buscar a palavra de Deus. Bem, para isso significa que ele era também disciplinado e diligente. Também diligente e disciplinado. Próximo ponto, Gustavo. Alguém que ajude o Gustavo para ele não cair para o lado. Também diligente e disciplinado. Também com a palavra de Deus. Notem comigo este texto. Vamos até ao Salmo 119 ainda. 97 até ao 104, tá bem? Salmo 119, 97 até ao 104. Um texto extraordinário, diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. A propósito, eu pessoalmente acredito que o Salmo 119 foi escrito por Esdras. Versículo 98, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus mandamentos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Assim então, diligência e disciplina para estudar a palavra de Deus. Bem, neste passo, o que Esdras fez foi ler as Escrituras.
Este é um passo que nós chamamos na hermenêutica, um dos passos da hermenêutica, que é a observação. Está bem? Observar o texto. Bem, o que é isso de observar o texto? É ler. Ler o texto. Os grandes teólogos dos nossos dias, eles têm dito de que se eu e tu queremos entender quase tudo aquilo que a Bíblia tem para dizer, deveríamos ler a Bíblia pelo menos 7 vezes por ano. Assim, Pink, ele diz isso. Que qualquer pastor que se preze, ele deve ler a Bíblia 7 vezes por ano. O pastor John MacArthur, ele ensina o seu método de leitura. Por exemplo, ele lê todo o Antigo Testamento de uma vez, também ao longo de um ano, várias vezes até o Antigo Testamento. Mas quando chega ao Novo Testamento, porque é normalmente o texto que ele está a pregar todos os domingos, ele lê um livro por mês e lê esse livro uma vez no dia. O livro inteiro. Assim, provavelmente está a dizer, como é que é possível? É possível. Ele, por exemplo, diz que lê o livro de 1 João em meia hora e fala-o todos os dias durante um mês. No final desse mês, o livro está totalmente na cabeça dele. Ele sabe onde é que estão os versículos, sabe o que é que está a dizer, a maior parte deles já está memorizado. Provavelmente está a dizer, então como é que ele faz com o Evangelho de João, ou como é que ele faz com cartas como de Romanos, 2 Coríntios? Bem, ele faz uma divisão. Numa semana, por exemplo, pegando no Evangelho de João, ele lê os primeiros 7 capítulos. Na segunda semana, ele lê os outros 7 capítulos. E na última semana, os outros 7 capítulos. E ao final desse mês, o Evangelho está na mente. Assim ficou aqui. Leitura. A leitura fará ver-te coisas que à primeira vista, na primeira leitura ou na segunda leitura, tu não conseguiste ver. Também isto não é um exercício só para pastores. Toda a igreja devia empenhar-se, aplicar-se dessa forma. Também nós devemos ver no texto algumas coisas interessantes como ênfases, repetições, propósitos, contrastes. Qual é o argumento? Qual é o verbo principal para nos ajudar a entender o que é que o autor quer dizer? Além de chegarmos à observação, nós também devemos olhar para a interpretação. Neste mesmo passo, tá bem? Da leitura das Escrituras. Tá bem? Bem, o que é isto? É procurar o contexto. O que é que está a acontecer nesse momento com o autor? Quando é que ele escreveu? Se tu tens uma Bíblia de estudo, espero que compres uma, que investas nisso, uma Bíblia de estudo, por exemplo, anotada do Ryrie, ou, por exemplo, a Bíblia de estudo do MacArthur, eles têm sempre, antes de começares a ler um livro, o contexto desse livro. Ou seja, quem escreveu, quando é que escreveu, porquê é que escreveu. E isso vai ajudar-te imenso a entender o resto do livro. Esta semana, uma jovem da nossa igreja estava a ler o livro de Jó, e quando chegou ao final do livro de Jó, ela estava indignada. Pastor, porquê é que Deus condena os amigos de Jó? Porque tudo o que eles fizeram foi ajudar Jó. E eu disse, não. O próprio versículo diz que eles não disseram que era reto sobre o Senhor. Mas porquê que ela chegou a essa conclusão? Porque ela não tinha um contexto. Ela não sabia porque é que este livro foi escrito. E quem eram esses amigos. E o que é que ia na cabeça deles para eles dizerem o que eles diziam. Que à primeira vista parecia ser muito correto. Tá bem? Então, a interpretação é muito importante. Há várias capas de contexto que eu e tu precisamos de chegar para chegar a um verdadeiro significado do texto. Tá bem? Vou usar um exemplo simples. Lembram-se desse versículo, Filipenses 4:13? O que é que diz? Tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece. Não é? Esse versículo é usado para tudo e mais alguma coisa. Não é? Os jogadores de futebol, quando vão para um jogo, usam esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é? Quando estamos num desafio qualquer, numa situação difícil, tudo posso naquele que me fortalece. Mas poucos, sabemos o contexto desse versículo. O que é que está a ser escrito antes? E o que é que está a ser escrito depois? Porquê é que Paulo está a mencionar esse versículo aos Filipenses? Bem, porquê é que Paulo escreveu aos Filipenses? O que é que está a acontecer com eles para Paulo escrever essa carta? Para que quando nós cheguemos a esse versículo possamos entender o seu contexto e usá-lo, aplicá-lo de forma correta. E vamos chegar ao fim e dizer, não é para um jogo de futebol. Não é para ser aplicado aí. Por último, cumprir as Escrituras, está bem? Cumprir a palavra de Deus, não é? Bem, o que é que isso significa? Que simplesmente
ele levava a cabo aquilo que ele lia. Ele fazia, ele produzia, ele trabalhava aquilo que ele ia lendo das Escrituras. O Senhor Jesus mostrou esta importância, não temos o tempo para ler, Mateus 7, 24 a 27 ensina assim sobre aqueles que edificam sobre a rocha e aqueles que edificam sobre a areia, e a distinção entre um e outros é que o que edifica sobre a rocha é aquele que pratica, obedece à palavra de Deus. Também era um contraste entre aquilo que Jesus tinha para oferecer e aquilo que os fariseus tinham para oferecer. Por isso as pessoas se maravilhavam da doutrina do Senhor Jesus. Então, só depois, se notarem o padrão que nós estamos a ver aqui, nós vemos a disposição no coração, nós vemos o buscar a lei, nós vemos o cumprir a lei, e só no fim, e podes colocar aí, Gustavo, é que ele se propunha, também podes passar, também ele se propunha a ensinar. Também nós temos também o ponto da aplicação, não temos o tempo para falar sobre isto, mas simplesmente para terminar aqui, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir também, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos também. Então a palavra de Deus quer levar-nos a esse ponto. Nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que ensinar a falar de Jesus aos outros, nós como pastores temos que ensinar a igreja, queremos chegar ao ensino das Escrituras, mas é necessário, em primeiro lugar, os primeiros passos para chegar a ensinar aos outros. Deixa-me terminar com esta história. O famoso escritor e estadista americano Benjamin Franklin uma vez foi ridicularizado em Paris pela sua defesa da Bíblia. Ele resolveu descobrir justamente o quanto os seus críticos sabiam das Escrituras. Algum tempo depois, Franklin informou uma das sociedades literárias que ele tinha encontrado um antigo texto que falava da vida pastoral nos tempos antigos. Ele disse que queria a opinião da sociedade sobre o valor desse texto. Um encontro foi marcado e os literários e filósofos pediram a Franklin que ele lesse o texto para eles. Franklin leu o texto e o texto que ele leu foi o livro de Ruth. Quando ele terminou, os filósofos e peritos rogaram a ele que ele publicasse o texto. Daí, respondeu Franklin, este texto já foi publicado. Ele faz parte da mesma Bíblia que vocês tanto ridicularizam. Bem, esta é a realidade de muitas igrejas. As pessoas não conhecem a palavra de Deus. E o pouco que conhecem, usam mal. Por isso, a importância da hermenêutica. Porque a hermenêutica leva-nos a ler o texto, a estudar o texto, a cumprir o texto e logo, então, a ensinar corretamente esse texto. Vamos orar, terminar o nosso tempo. Obrigado pelo vosso tempo. E vamos agradecer ao Senhor por aquilo que aprendemos nesta manhã. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por este tema tão importante da hermenêutica. Havia muito mais para ver sobre este tema, isto é simplesmente aquilo que é o básico, Senhor. Mas que seja, Senhor, o necessário e o útil para a tua igreja estudar com reverência, com cuidado, a tua palavra. Para ter o cuidado de não ensinar e dizer algo sobre a tua palavra que ela verdadeiramente não está a dizer. Senhor, que a tua igreja tenha este cuidado, que a tua igreja ame a tua lei, ame a tua palavra, ao ponto de estudar, de aplicar sem entendê-la, a lê-la todos os dias da sua vida e a lê-la várias vezes ao ano, para que as histórias estejam na nossa mente, para que a verdade sempre esteja no nosso coração, para que a palavra de Deus habite ricamente os nossos corações. E assim podemos instruir-nos e aconselhar-nos uns aos outros, dentro da tua vontade. Senhor, obrigado pelo tempo aqui juntos. Abençoa-nos ainda no resto deste dia, que sejas honrado com as nossas vidas e que esta semana possamos mergulhar nas tuas Escrituras e obter delas aquilo que precisamos para as nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus os abençoe e bom início de semana para todos.